Olá, investidor. Bitcoin segue em queda, testando os limites do oco. Estados Unidos vão vender mais de 6 bilhões de dólares em criptomoedas e mais países anunciando BTC como reservas estratégicas. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu curtir, pedir que você fosse deixando o seu inscrever, o seu comentário aqui no vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. E se você ainda tem dúvida de como investir em criptoativos, eu vou deixar aqui no card, tá? O vídeo mais completo do YouTube ensinando vocês a abrir sua conta. Não em qualquer exchange, mas na melhor exchange do mercado, que é a Binance, tá? A gente ensina desde você abrir sua conta, aportar capital, fazer sua primeira compra, sua primeira venda, tudo em real time, gravado por mim mesmo, tá? Então, acessem o link porque isso vai ajudar demais. Como todos os dias, primeiramente a gente vai falar de notícias, depois vamos falar de calendário econômico, apesar de que não teve nada, hoje foi feriado nos Estados Unidos, e depois disso a gente vai falar sobre gráfico, que é aquilo que a gente mais gosta, tá? Então, vamos começar falando sobre matérias, tá? A primeira matéria que eu achei mais interessante foi essa daqui, tá? Deixa eu só atualizar a página só um minutinho. Mas essa daqui é sobre essa possível venda de Bitcoin, ou pelo menos a autorização dessas vendas de Bitcoin no caso do Silk Road, tá? Para quem não sabe, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ele recebeu autorização para liquidar aproximadamente 6 bilhões de dólares em Bitcoins, tá? Esses Bitcoins eles foram confiscados da Silk Road, tá? Que era aquele lendário mercado ilegal da Dark Web. Tá? O grande envolvimento da Silk Road com o Bitcoin é porque na época, isso aconteceu em 2011, em 2013, né, eles desmantelaram esse esquema. O próprio fundador, né, o Ross Ulbricht, ele acabou sendo preso, tá? E o que acabou até que manchando a imagem do Bitcoin na época foi porque nessas transações aí, né, eles que transacionavam drogas, serviços ilegais, armas, e a principal moeda de troca na época era o Bitcoin, tá? Tanto que esse movimento aí que aconteceu foi um dos grandes causadores aí de uma certa repulsa do Bitcoin pela sociedade americana e pela sociedade global durante muito tempo, tá? E quando aconteceu esse desmantelamento aí lá em 2013, os agentes, né, de segurança pública dos Estados Unidos acabaram capturando, né, esses bitcoins, né, tendo em sua posse, e agora, né, o Departamento de Justiça americana resolveu vender, tá? Muita gente aí tá falando que essa notícia foi o que causou essa queda do Bitcoin. Eu não acho isso porque, para quem gosta de gráfico, no gráfico intraday, o mercado ontem ele já vinha dando sinais de queda, tá? Isso daí vem muito também com aquela, né, para quem gosta de análise técnica clássica, na teoria de Dow tem a frase que eu mais gosto, é a frase que tá até lá no nosso canal no Instagram, né? Se vocês forem ver que é os atos de o preço desconta tudo menos os atos de Deus, tá? Quer dizer o quê? O preço ele já descontou, por quê? Porque por mais que os insiders tentem esconder movimentos de preço, o gráfico sempre demonstra. E muito antes, tá, dessa matéria sair, eu até estava falando com um amigo em paralelo, o Kelson deve estar vendo o vídeo. Eu ainda comentei, falei assim, Kelson, se o Bitcoin fazer esse movimento, com certeza ele tende a cair. A gente nem imaginava, e aí de noite, né, depois que ele já tinha caído, veio a possível matéria, ou seja, é o que Charles Dow falou, né, o preço desconta tudo menos os atos de Deus, né, então tudo aquilo que as pessoas sabem, que elas tentam manipular pelo preço, o gráfico fala, a única coisa que ele não vai falar são os atos de Deus. As catástrofes, se um meteoro cair na Terra, se um avião bater numa torre gêmea, como aconteceu em 2001, isso são catástrofes, tá? Isso daí não é mensurável no gráfico, mas todo o resto, toda a movimentação dos players é possível ver sim, é por isso que, para quem gosta de análise técnica, já estava ali achando meio estranho aquele movimento e depois veio essa notícia, por isso que eu não consigo associar uma coisa com a outra. Eu acho que o mercado já ia cair. Possivelmente por isso? Talvez sim, talvez não. Será que eram pessoas querendo vender no topo para comprar mais barato? Afinal de contas, depois que houver, né, 6 bilhões de dólares em vendas, com certeza o preço tende a cair mais. Mas é um pouco complexo falar isso, a gente tem que seguir o gráfico ele já estava falando isso, tá? Uma outra matéria muito interessante, eu não vou esticar muito, essa daqui, mais um país aí querendo adotar o Bitcoin como reserva internacional de reservas estratégicas, tá? Que seria a República Tcheca, tá? O presidente do Banco Central da República Tcheca se une aí a outros tantos aí que estão
pró-Bitcoin, nessa questão do Bitcoin se tornar uma reserva de valor, tá? A gente já viu aquele deputado do PL aqui no Brasil, cadê o nome dele? É o Eros, não sei, Biondini, né, que veio com essa proposta de as reservas do Brasil, que hoje são em dólar, né, boa parte em dólar, ser pelo menos 5% delas em Bitcoin, e o presidente do Banco Central da República Tcheca, ele se une a Brasil, a Rússia, a Estados Unidos, né? Todo mundo sabe o quanto que o Donald Trump está engajado nessa questão do Bitcoin, e União Europeia e tantos outros aí que estão querendo adotar o Bitcoin. Uma outra matéria muito legal foi essa daqui, tá? É da Forbes, que é uma matéria em que ela enaltece toda essa questão que a gente está falando, né? Que é dos estados nacionais tornarem o Bitcoin como uma reserva estratégica, tá? Então a gente vê grandes movimentos, grandes players, a gente vê a grande mídia falando disso. Então é muito difícil a gente não acreditar que o Bitcoin vá dar aí um bull run nesses próximos tempos aí, com essas possíveis altas aí, todo esse interesse internacional e institucional pelo Bitcoin, tá? Agora que a gente já falei até demais, peço desculpa, mas vamos pro gráfico, não? Antes disso, vamos olhar a agenda econômica. Se bem que acho que nem vale a pena a gente olhar a agenda econômica, porque foi feriado nos Estados Unidos, então só vamos analisar o S&P 500, tá? O S&P 500, que lá no gráfico mensal eu tinha falado daquela Dark Cloud para vocês, né? No primeiro vídeo do ano, a Dark Cloud ela foi ativada. Esse daqui é um padrão extremamente baixista que pode trazer o Bitcoin pelo menos até a média móvel de 9 do gráfico mensal lá para os 5.650, mais ou menos. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que o Bitcoin já perdeu a média móvel de 9, a próxima resistência está aqui na casa dos 5.800, depois ele pode vir aqui testar esse topo anterior, que está em consonância com esse fundinho aqui também, lá na casa dos 5.600, ou seja, S&P para baixo, consequentemente todos os ativos aí a níveis globais devem cair também, mas uma coisa que preocupa também não é só o S&P 500, tá? É como eu sempre falo, o S&P 500 manda no mercado de renda variável no mundo, e quem manda no S&P 500 são os títulos públicos norte-americanos, ou os bonds aí, principalmente os de 10 anos, tá? Que é onde todo o mercado financeiro ele se posiciona, né? Para montar suas posições e carteiras aí. Então, quando a gente analisa os bonds de 10 anos, a gente vê que a taxa de juros futura desses bonds, desculpa, tá numa tendência de alta aí muito forte, né? Ela rompeu essa LTB aqui que vinha desde setembro, né, de outubro de 2023. Ela tá rompeu com esse 9.1 muito forte, depois que rompeu tá indo aí desesperadamente. Tá vendo resistência aqui na casa do 5,70 para a taxa de juros, mas parece que não vai parar. E é aquilo que eu sempre falo, taxa de juros em alta, renda variável sofre. Por quê? Porque o investidor que tem o seu dinheiro ali alocado em renda variável, que é um capital de risco, ele tende a tirar isso do risco, e a renda fixa pagando melhor, ele vai para a renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa é muito mais seguro, tá? Se você for ver aí grandes investidores como Warren Buffett, entre outros aí, eles conseguem ir na casa de 3% ao ano, mais ou menos isso. Então, isso correndo risco, tá? Então, para que correr risco para você ganhar 3, 2, 4% ao ano, se a renda fixa sem risco nenhum, ela pode dar isso, tá? Então é isso que acaba enxugando toda a liquidez do mercado de renda variável e jogando para o mercado de renda fixa, tá? Então a gente precisa ficar esperto também com esses indicadores, tá? E vamos lá para o Bitcoin, que é aquilo que a gente gosta, que é aquilo que vale a pena mesmo da gente falar, né? O Bitcoin, que no gráfico semanal tá perdendo a média móvel de 9. Se perder essa média móvel de 9, ele tem grande expectativa de vir aqui testar a cabeça desse pivô rompido, né? Que tá próximo aqui da média móvel também, lá para casa dos 75. Quando a gente analisa o gráfico diário de hoje, tá? A gente vê que ele está aqui próximo da região de pescoço desse oco, né? Por isso que eu falei na chamada do vídeo que o Bitcoin estava nas ondas limites aí do oco. E é isso aqui, tá? O Bitcoin, se perder isso daqui, com certeza ele vai corrigir, ele pode corrigir até o 76, tá? Se a gente for traçar um Fibonacci aqui, para quem gosta de Fibo. Como eu já falei anteriormente, né, em outros vídeos, ele pode vir testar primeiro o 85, depois o 78 até o 76 aqui, ó, 75, né, seria normal ele corrigir. A gente precisa ficar muito esperto com isso, tá? Aqui é uma região em que possivelmente o Bitcoin deveria ter uma reação compradora. A questão é, a última vez que ele tocou nessa região, ele não teve nenhuma reação muito forte. As duas últimas vezes, na verdade, né? Ele tocou aqui, ele deixou esse padrão de libélula de fundo, ou de martelo de fundo, libélula,
tantos outros padrões da análise técnica, que é um padrão extremamente altista, ele não conseguiu nem romper as médias móveis, voltou a testar o fundo, tentou subir de novo, não rompeu nem a média móvel de 20, voltou para o fundo, depois que ele rompeu a média móvel de 20, ele tomou esse engolfo aqui que fez com que o preço voltasse aqui para as mínimas, tá? Então vamos ficar atento, porque se não tiver um candle de força no Bitcoin, eu acho que o Bitcoin não anda e, consequentemente, nenhuma das criptos também andam, tá? Quando a gente analisa Ethereum, a gente vê que Ethereum tá até um pouquinho mais feio, tá? Ele já perdeu essa região de pescoço, né, que a gente comentou ontem, fechou aí um candle bem feio, bem baixista, tá? Os próximos dias, se manter nessa região aqui, sem um grande movimento de força, Ethereum também tende a cair mais, tá? XRP era uma das que estava mais fortes, né? Eu até comentei com vocês, ele tinha rompido essa LTB, aqui não só rompeu essa LTB, ele fez esse padrão de pivô de alta aí, o que possivelmente poderia levar ele para uma alta, mas a gente vê que no dia de ontem ele fez esse candle aqui, era um 9.1 forte, ele não foi ativado, agora ele já fez um candle que está praticamente engolfando, né? Pelo menos engolfou o corpo real do candle do dia 8, então é um sinal que não é muito altista, tá? E aquilo lá, se Bitcoin não andar, eu imagino que nada vai andar, tá? E XRP é uma das que tem aí um grande potencial de alta, tá? Porque por toda a movimentação que tem acontecido aí já nem seria uma parte técnica, seria uma parte mais fundamentalista, né? Mas o XRP ali tem grande potencial até de concorrer ou de substituir o Tether, tá? Então a gente precisa ficar muito esperto. XRP, dentre todas as criptos, é uma das com gráfico mais bonito, tá? Então vamos ficar de olho. Dogecoin, eu falei para vocês que ele estava vindo, né, testar essa região de cabeça de pivô rompida, agora ele fez esse candle muito forte ontem, tá? Tá testando aqui a região de mínima. Se perder essas mínimas aqui no 30, que sai ele não pode corrigir ainda mais para que a gente possa pensar em comprar de novo. O ideal é esperar por um candle de força aqui e depois ver o preço romper aí o 0,40 para a gente possivelmente ver uma alta, tá? Lembrando que nenhum dessas do que eu estou falando, né, dessas indicações, são indicações de compra ou venda, mas são indicações de conteúdo educacional, tá? Só para deixar bem claro e tá passando isso no rodapé também. Quando a gente analisa Solana, a gente vê que Solana também, ó, eu falei desse possível pivô aí que ela estava fazendo, eu falei que o preço tinha que romper as médias móveis, muito pelo contrário, ele fez esse candle de força, uma barra elefante que jogou o preço ainda mais para baixo, fez o preço voltar para essa região de LTB. Então tá bem mais difícil, tá? Se não tiver uma reação no preço, consequentemente a gente não vai ver reação em nenhum dos outros ativos. PEP também tá muito feio, né? Tá aqui, já perdeu até essas mínimas aqui. Eu imagino que PEP agora ele deva tentar buscar aqui a região dos 14,51. Vamos ficar de olho porque se escorregar Bitcoin, escorrega tudo, tá? Então, PEP, para que a gente possa pensar em comprar, tem que ter um candle de força que rompa essas médias móveis. Antes disso, fica muito complexo de a gente pensar em qualquer coisa. E Cardano tá numa posição, não tá tão feio quanto o PEP, mas a gente vê que tá aqui nessa região de topos anteriores rompidos, tá aqui para que a gente possa pensar em talvez a da Cardano voltar a subir, a gente precisa de uma barra de força que rompa as médias móveis e que mostre volume, tá? Antes disso fica muito difícil de a gente pensar em qualquer compra em ADA. Binance também estava nessa consolidação que eu até mostrei ontem para vocês. Esses gráficos, quando ele começa a ficar nessa característica de corpo espinho, são gráficos que não são bonitos, isso indica muita volatilidade e volatilidade de uma forma condensada, por isso que a gente vê corpos reais pequenos e sombras muito longas, é o que a gente está vendo aqui. Muito difícil de operar a Binance aqui, a gente vê que está tendo uma troca de players aí, né, compradores e vendedores, até talvez muitos algoritmos comprando aí ao longo de todo esse percurso de Binance, tá? Desde que ela entrou nessa consolidação desde o dia 11 de novembro de 24, lá posterior à eleição nos Estados Unidos, tá? E o Tron, né, que é uma das que eu mais gostei aí de ver ao longo do ano de 2024, e Tron a gente vê o quanto ela tá fraca, tá? Então, acho que é só, eu não tenho mais o que analisar, acho que o grande conselho que fica pra gente é ficar de olho em Bitcoin, ficar de olho também em S&P 500, tá? Porque, como todo mundo sabe, Bitcoin ele seria mais ou menos
ele é mais ou menos o benchmark do mercado cripto. Então, se Bitcoin não desempenha, consequentemente as criptos também não desempenham nessa região de fundo, ou ele faz um grande movimento aí que volte a levar o preço para cima, ou talvez a gente veja ele perder força e quem sabe perder essas mínimas aí e fazer uma correção muito mais esperada para o gráfico semanal, ou quiçá lá para o gráfico mensal, né? O que seria muito mais expressivo aí e o que traria mais perdas para quem ainda está posicionado. Então, meus amigos, por hoje é só. Eu gostaria de novamente, tá? Pedir que vocês fossem dando seu like. Cadê o like? Que vocês fossem dando seu like, que se inscrevessem no nosso canal, que curtissem, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã.